Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds de uma Bíblia no YouTube, sua dose necessária de teologia e nerdices. E aí, amiguinho? E aí, pessoal? Vocês estão bem? Para mais uma dose. Não tanto de nerdice, amiguinho, porque hoje eu não queria tanto caminhar em nerdice. Porque eu acho que um dos nossos papéis aqui também, a gente gosta de falar da Bíblia, né? E pegar alguns Oxe, textos meio difíceis. E sala de aula, a gente descobre quais são os textos difíceis que o pessoal tem dificuldade. as dúvidas chegam, né? Pois é, rapaz. E tem um texto lá em Marcos que eu não sei como que você recebeu ele a primeira vez que você leu. Eu não sei se eu já me incomodei com esse texto. Não sei, confesso que eu não tenho essa lembrança, se esse texto sempre foi difícil para mim ou não. Mas eu descobri que as pessoas têm crise com esse texto, né? Que é o texto lá de Marcos, capítulo 8, 22, 26. Jesus, ele cura um cego ali, só que ele não cura imediatamente. Ele cura em etapas, né? É. E aí surge um burburinho nas pessoas, elas têm uma dificuldade de entender. E eu fico pensando, amiguinho, teria problema Jesus curar em etapas, será? É algo tão danoso Ah, assim? eu acho que não, né? Se aconteceu, né? A gente só tem que. Eu acho que na verdade é um texto que a gente acaba mais supondo o porquê do que necessariamente entendendo o porquê. Pois é, eu fico também pensando nisso. Eu não, como eu falei, eu não lembro como que eu recebi a primeira vez que eu li esse texto. Uhum. Eu também não lembro. Eu lembro, já vi esse texto ser ministrado, pregado, né, e tudo mais, mas eu nunca partiu de mim uma curiosidade sobre ele. Uhum. Mas vamos tentar elucidar aqui. Então, cola com a Ah, por gente aqui favor. nesse vídeo, acompanha. Vamos tentar explicar o que deve ter acontecido ali com o cego, com Jesus, enfim, tudo que está acontecendo por ali. Então bora lá. Como todo texto bíblico, gente, nós temos uma orientação no texto bíblico em como interpretá-lo. Existe uma orientação. Contextos são importantes, né? Então a gente tem que ter uma noção boa de contexto antes de entrar no texto. E aí a gente vai entender melhor as coisas. E quando a gente analisa contexto, a gente está falando, a gente tem que saber o que está acontecendo um pouco antes e o que está acontecendo um pouco depois dessa passagem do capítulo 8, versos 22 a 26. Se a gente for um pouquinho antes, a gente vai ver que Jesus está explicando para os seus discípulos coisas também difíceis de entender. Jesus está explicando para eles que eles não têm que se contaminar com os fariseus, com a cultura dos fariseus, mas que eles precisam ter mais fé em Jesus Cristo, né? Inclusive, ali no versículo 21, Jesus pergunta para eles, depois de explicar tudo isso, vocês ainda não compreendem? Então veja que antes do texto da cura do cego, veio uma pergunta. Vocês ainda não compreendem. A Bíblia está organizada numa ordem que a gente tem de lições espirituais. Então Marcos quer alcançar alguns objetivos. Então a forma como ele organiza o livro dele mostra algumas intenções de lição que ele quer nos passar. E aí logo vem a passagem do cego. E essa passagem é exclusiva de Marcos. Você não vai ver isso em Mateus, você não vai ver em Lucas. É só Marcos que coloca essa passagem nesse lugar aqui. Não tem nenhum outro evangelista. Que é a passagem desse cego. Jesus chega lá em Betsaida, aquele homem está cego. Jesus pergunta para ele, né, você quer ver, você deseja ver? Ele diz que sim. Jesus gospe nos olhos do homem, põe as mãos sobre os olhos. Aí já tem uma outra dúvida, né? Porque cuspir, né? Jesus gospe, põe as mãos nos olhos do homem, cura aquele homem, só que não completamente, porque Jesus pergunta, você vê alguma coisa? E o homem diz, eu vejo como se fossem árvores, né? Consigo enxergar, mas está tudo meio embaçado ainda. E aí Jesus coloca de novo as mãos sobre ele, e aí sim, depois disso, o homem passa a ver completamente. E aí Jesus manda ele ir para a casa. O que isso tem a ver com o que Jesus estava falando com os discípulos antes? E o que isso tem a ver com o que acontece depois? Porque logo depois vamos ter a confissão, a famosa confissão de Pedro, versículo 29. Vocês, quem dizem que eu sou? E respondeu Pedro, o Senhor é o Cristo. Esse milagre tem uma lição espiritual. Essa lição espiritual está vinculada a esses eventos que acontecem antes e que acontecem depois, certo? Essa é a primeira lição. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção, essa é a primeira coisa que a gente tem que atentar na leitura desse texto.
Amiguinho, como que eu tô indo até aqui? Tá indo bem, Tô continua. indo bem? Você não quer me ajudar em alguma coisa? Não, tô tranquilo. Você deixou uns detalhes de fora. Jesus leva ele pra fora da cidade Sim, e fala pra ele não contar pra ninguém. É outro detalhe de específico do que estava acontecendo ali, né? sim. Essa cura, ela é em todos os seus elementos muito única. Uhum. Mas pode continuar, meu querido. Qual que é a lição espiritual, gente? Nenhum milagre que Jesus realizou no Evangelho de Marcos é sem uma lição. Todo milagre tem uma lição. Tem algo a ensinar aos discípulos. Aqui não é diferente. Esse milagre ele tem uma intenção lúdica. Ele quer ensinar algo para nós dentro do contexto em que estamos inseridos. E nós estamos num contexto de falta de fé. Os discípulos têm dificuldade de crer em Cristo Jesus. Os discípulos têm dificuldade de crer no que está acontecendo. Não é à toa que quando Jesus está explicando para eles não se contaminarem com os fariseus e usa como exemplo a multiplicação dos pães e peixes, eles não entendem o que Jesus está falando. E Jesus deu, cara, quando vocês vão entender? Vocês estão aí há um tempo comigo e quando vocês vão entender? Quando vocês vão crer? Talvez entendendo a palavra certa, mas quando vocês vão crer, vão parar de ficar duvidando e colocando empecilhos nessa nossa caminhada, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Quando que isso vai passar? E aí vem esse milagre, que é muito curioso. Porque nesse milagre, nós também temos um cego, e a cegueira é uma figura de linguagem no Antigo Testamento, no Novo Testamento para fraqueza espiritual. Tanto é que a gente usa a expressão cegueira espiritual, pessoas que estão cegas para a verdadeira compreensão. Vejam só, temos um cego surgindo aqui, que está ilustrando quem são os discípulos. Os discípulos são cegos. São pessoas que não conseguem enxergar. Jesus está ali na frente deles, Jesus está realizando inúmeros milagres, mas eles não enxergam. Só que olha que coisa interessante o que Jesus faz. Pô, Jesus poderia ficar irritado e falar: esses caras não dão ouvido para mim? Deixa eles de lado, vou seguir minha vida, vou procurar outros discípulos. Não. O que Jesus faz? Chama de canto, chama de lado, chama numa conversa particular, tira do meio da multidão e utiliza recursos que podem ajudar essa fé a ser desenvolvida. A saliva era um item curativo no Antigo Oriente. Eles tinham muito essa visão de que a saliva tinha efeitos curativos, né, para algumas doenças, para algumas feridas. Então, quando Jesus usa a saliva para colocar no olho do homem, é como se ele estivesse dizendo: você está com dificuldade de crer, eu vou te ajudar utilizando elementos que você conhece, para te ajudar a desenvolver a tua fé em mim. A imposição de mãos também é um ato cultural que era usado no Antigo Oriente para abençoar e curar pessoas. Jesus tem misericórdia daquele homem, chama de canto, usa recursos lúdicos, usa recursos da cultura, importantes da cultura daquele homem, para facilitar a compreensão que ele tem que ter da cura, para desenvolver a fé dele. E ainda, quando não acontece na primeira vez, né, que daí Jesus, na primeira vez, curou ele e ele não conseguiu enxergar. Jesus não desistiu dele. Falou: tá faltando fé? Não tem problema, vou tentar de novo. Qual que é a lição com os discípulos? Vocês estão com falta de fé? Ok, eu vou tentar de novo. Eu não desisto de vocês, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Só que tá na hora de vocês tomarem decisões. E a decisão vem logo depois da cura desse cego. Quando Pedro, representando os 12, diz que Jesus é o Cristo. Finalmente, nós chegamos à conclusão de que eles creem. Eles podem não entender tudo, eles podem talvez não ter uma fé imensa ainda, mas sim, eles creem. Eles deram o passo que eles precisavam para deixar de ser um cego que enxerga embaçado e passam a enxergar de forma completa a partir daquele evento. É curioso, amiguinho, porque a confissão de Pedro é o divisor de Marcos. É o momento divisório. Então, a cura do cego é o fechamento da primeira parte do livro. É como se o livro Da fechasse com. apresentação, né? Oi? Da apresentação. Isso. É como se o livro fechasse, a primeira parte fechasse, com um apelo. Vocês continuarão cegos? Vocês continuarão enxergando embaçado? Ou vocês vão enxergar plenamente? E aí vem o elemento de transição, a confissão de Pedro, mostrando que eles não querem permanecer cegos nem enxergar embaçado. Eles querem ver. E aí depois Jesus se apresenta de forma plena como aquele que tem que morrer e ressuscitar,
que é o que vai acontecer até o final do livro. É mais ou menos essa ideia que o texto quer nos passar, né? São algumas lições espirituais e não tanto questões físicas, históricas e tudo mais. Ou instruções de como se realiza uma cura, né? Não, você tem que cuspir no cara. Pelo amor de Deus, não Mas... façam isso. Usa um óleozinho, qualquer coisa assim, né? Eu acho interessante o elemento do guspe nesse sentido de, eu vou usar um termo aqui, catalisador da fé, que até hoje ele é muito efetivo para para potencializar a fé das pessoas. A gente vê diversas igrejas que se usam de elementos físicos para servir como esse potencializador da fé. As pessoas precisam daquele paninho, daquele copinho d'água, mas o grande milagre, ele tá ali na fé, né? Não é o objeto, é a fé. E Jesus, em toda a caminhada dele, sempre que ele realizava uma cura, sempre que ele realizava um perdão, alguma coisa, ele sempre jogava para a fé da pessoa, né? Ah, verdadeiramente digo que nunca vi fé igual a dele, ou ó, vai em paz que a sua fé te salvou. Então Jesus sempre joga para a fé esse mérito, vamos colocar assim. O mérito está na fé, ó. Você acreditou, você acredita, né, que eu sou filho de Deus, que eu sou o Messias. E é isso que está te possibilitando aqui a sua cura. Quando a gente vai para esse texto de Marcos e a gente tem o senhorzinho sendo curado gradualmente, é automático que a gente faça essa ligação. Há um processo de fé para que a cura seja completa, né? No meio pentecostal, meu amigo, muitas vezes a gente fala sobre isso, sobre alguém que vem para pedindo uma oração de cura, a gente realiza ali a oração e a pessoa melhora, mas não 100%. Nossa, orei errado? Não. Há um processo de fé que essa pessoa precisa ser trabalhada, ela precisa se relacionar ali com Deus para que a cura possa ser efetiva 100%. É uma orientação que a gente dá nesse perspectiva pentecostal, olhando esse texto. É uma leitura pentecostal desse texto. O que você acha disso? Não, eu acho que fé tem que. Jesus ensina que tem que ter fé, né? Acho que a gente nem realmente não pode fugir dessa alçada. A grande questão é onde essa fé está, né? Uhum, exatamente. O problema do recurso lúdico, né? Da ferramenta aí, do catalisador, conforme você É, mencionou, é quando a fé tá nele. Talvez num primeiro momento, pelo que aconteceu com esse cego aqui, seja salutar, num primeiro momento, para quem está começando uma caminhada com Cristo, utilizar alguns elementos culturais que catalisem a fé da pessoa, né? Só que é papel da igreja, com o tempo, ir desmamando a pessoa do seu exato. catalisador, né? Trazendo a maturidade ao cristão, né? Na igreja Perfeito. protestante como um todo, a gente tem o costume do óleozinho, né? Vai Sim, ungir, vai fazer uma oração, vai ungir com óleozinho. Tipo, e não tem problema, alguns símbolos são legais, eles são importantes. Mas eu acho que é isso, a gente sempre tem que olhar para o objetivo final daquilo, e é a fé, né? Essa passagem em que Jesus fisicamente demonstra o que os discípulos estavam vivendo espiritualmente, né? A ideia de Marcos em processar a informação desse jeito é maravilhoso. Veja, vocês são cegos ainda, vocês precisam acreditar. E a pergunta, ela é importante. Quem dizem que sou? Não importa o que os outros estão falando, parem de olhar para os outros. Parem de ouvir os boatos. Vocês viram, vocês estão vivendo. Quem vocês dizem que eu sou? Isso também vem sobre o quê? Vem sobre a vivência. Vocês estão vivendo comigo. No nosso relacionamento, quem eu tenho me revelado? Ah, não, você tem se revelado Cristo. Você não é Elias. uhum. Você não é o novo Moisés. Você é o Cristo. É um E relacionamento isso também mostra um diferente, né? pouco diferente, diferente. É algo que eles saberiam. Por que, que eles saberiam? Porque eles viviam com Jesus. Os outros viam Jesus realizar milagres e, tipo, tá, o cara que tá pregando ali. Eles viviam com Jesus. Então vai muito também do que Jesus mostrava para eles, né? Quem eu tenho mostrado para vocês que eu sou? Eu tenho mostrado que eu sou simplesmente mais um homem? Ou eu tenho mostrado algo diferente? E aí, não. Você está mostrando algo diferente. Eu acho que é muito interessante que essa pergunta de Jesus ela é muito pessoal e ela mostra muito do dia a dia dele, se a gente for parar para observar as nuances dela. E temos também uma outra
Uma lição que é algo que eu, pelo menos, propago em todos os ambientes cristãos onde eu estou ensinando, discipulando alguma coisa assim. Caminhar com Jesus inevitavelmente causará mudanças. Não tem como a gente permanecer o mesmo. Se a gente está permanecendo as mesmas pessoas que nós somos, no mesmo nível de fé, tem alguma coisa errada. A gente não está caminhando com Jesus. Porque caminhar com Jesus vai gerar transformação, caminhar com Jesus vai gerar abertura de olhos, cegos vão enxergar, compreensões virão, a fé irá aumentar. Então, os discípulos aqui era meio que consequência da caminhada com Jesus. Eles tinham que, naquele momento, confessar Jesus como Senhor. Nós também caminhamos com Cristo, né, hoje pela fé nele, pela fé que temos nele. Nós cremos que nessa caminhada com ele nós vamos ser transformados, e de fato somos, né? A graça e a fé têm efeitos transformadores na nossa vida. Só que eu quero sempre reforçar, a fé em Jesus Cristo. Não é uma fé comum, não, gente. É fé em Jesus Cristo. Porque fé comum, até os demônios têm. Tiago ensina isso. A fé banalizada, a fé como uma crença, simplesmente, uma crença comum a todas as pessoas, os demônios também têm. Até que o Tiago fala que o Tiago despreza esse tipo de fé. Ele fala: essa fé não adianta nada. A fé que os demônios têm não redime eles. Né? Então não é esse tipo de fé que espera-se dos filhos de Deus, mas sim uma fé genuína, transformadora do poder de Jesus Cristo em quem ele é e nas obras que ele realizou. É essa fé genuína que só a conversão e a ação do Espírito gera em nossas vidas. Essa fé tem que ser alimentada, tem que ser amadurecida mediante oração, leitura bíblica, desafios, provações, sim, elas também ajudam. Tudo isso para que nós possamos cada vez mais confessar que Cristo é o Filho do Deus vivo. Né? Tudo isso vai aprimorar a nossa caminhada com Ele e nos tornar mais parecidos aí com Jesus.